Pessoal, nós temos feito uma série de vídeos sobre os 12 discípulos de Jesus. Já falamos de Pedro, de Mateus, de André, já falamos de Bartolomeu e hoje nós queremos falar de Simão, o Zelote. Bom, Simão o Zelote, ele é chamado como Zelote por causa de uma seita que nós vamos falar daqui a pouco, mas ele também é identificado como Simão Cananeu. Ele tem esse segundo nome para diferenciar ele de Pedro, que tinha como primeiro nome Simão, e depois Jesus começa a chamá-lo de Pedro. Simão, o Zelote, foi um dos 12 escolhidos por Jesus e que exerce o ministério juntamente com os outros. Em situações que nós vemos nos evangelhos, onde Jesus manda os discípulos saírem de 2 em 2, Simão fazia parte daquele grupo. Simão é o menos citado dentre os 12 nos evangelhos. Então, as informações que nós temos a respeito dele vêm de alguns historiadores, por exemplo, Eusébio, dentre outros historiadores da igreja. Simão, ele nasceu em Caná da Galileia. Essa Caná é a mesma Caná que é apresentada em João capítulo 2, onde Jesus realiza o seu primeiro milagre. Simão Zelote, ele participava de uma seita ultranacionalista. Essa seita, ela era combatente, era praticamente um guerrilheiro com a qual eles lutavam pela liberdade do povo de Israel em relação ao Império Romano. Isso deve ficar muito claro para nós que o Império Romano não estava nem um pouco satisfeito com os zelotes, nenhum deles. E eles queriam persegui-los, eliminá-los, porque eles entendiam que uma rebelião dentro do Império não seria bom. E daí nós voltamos àquela temática, como nós já falamos dos outros discípulos. Jesus, ele tinha um leque muito amplo das pessoas e tipos de pessoas com as quais ele trazia para seguir a ele no ministério. Ele trouxe um guerrilheiro, uma pessoa atípica, né? Se nós compararmos com outras pessoas do grupo. Segundo a história, depois da morte e ressurreição de Jesus, Simão, ele segue para o Egito e passa a pregar no Egito, e lá ele tem um contato com Filipe, aquele que é diácono, que é eleito em Atos 6 e que tem a narrativa, a história dele em Atos 8. Depois disso, ele segue para Bretânia. Bom, depois que ele passa pela Bretânia, ele vai para a Espanha e ele fica um tempo na Espanha e prega lá. E depois que ele prega na Espanha, ele segue em direção à Mesopotâmia, a região da Mesopotâmia. E ali ele vai para a Síria e posterior à Pérsia, onde ele encontra com os outros discípulos por lá e eles exercem o ministério. Bom, sobre a morte de Simão, há alguns pontos divergentes. Alguns falam que Simão Zelote, ele foi crucificado. Alguns outros falam que ele foi queimado vivo numa fogueira. Entretanto, a informação que nós temos mais respaldo histórico é a respeito de que Simão ele foi cerrado ao meio. Tanto que algumas figuras que representam Simão Zelote mostram ele com um livro numa mão, um livro na mão direita e um serrote na mão esquerda, designando um pouco sobre a morte a respeito dele. Só um ponto final aqui a respeito dos discípulos. Apesar de a Bíblia não registrar muitos fatos históricos a respeito deles, eles exerceram o ministério, pregaram e cumpriram a boa obra. Assim como há pastores hoje em dia que têm evidência e outros pastores que pastoreiam igrejas menores, mas apesar disso cumprem cabalmente o seu ministério, isso também aconteceu com muitos dos discípulos. Obrigado por acompanhar o nosso vídeo até aqui, assista os outros vídeos dessa série, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, comente, compartilhe nas redes sociais, ajude o nosso projeto missionário aqui no YouTube. Se inscreva e ative as notificações. Forte abraço, Deus te abençoe.